A palavra do Senhor diz assim, Josué 9, nós vamos a partir do primeiro versículo. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este é o nosso pão. Tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes, por que nos enganastes? Por que nos enganastes? Até esta parte do versículo, até esta pergunta feita por Josué. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nesta noite. Essa história, meus irmãos, serve de alerta para nós. Essa história é a história de um engano. O engano está presente desde o Jardim do Éden, sendo este um dos grandes ardis do nosso inimigo, o diabo. Ele usa de engano, de mentiras, para nos desviar
da vontade de Deus. Israel estava na terra, lutando já contra os seus adversários, os seus inimigos. Grandes e fortes inimigos foram vencidos por Israel. Mas esse texto nos mostra como Israel foi enganado e caiu perante um inimigo fraco, insignificante, mas que usou de ardil, de engano, de estratagema. O versículo 5 que nós lemos, meus irmãos, fala exatamente sobre essa questão. O versículo 4, aliás, usaram de estratagema. O que é estratagema? Na linguagem militar é uma manobra para confundir o inimigo, marapuca, um esquema. Os gibeonitas fizeram isso com Israel. Eles se camuflaram, se disfarçaram e prevaleceram. Josué, o homem de Deus, o servo de Deus, e o povo foi enganado. O tema do sermão desta noite é como não ser enganado. Como não ser enganado? Meus irmãos, será que nós podemos ser enganados? Será que eu e você corremos este risco? Você já foi enganado em algum momento da sua vida? Quem sabe mesmo nesta noite você entrou aqui passando por uma situação que envolve engano. Como não ser enganado? Esta história, ela nos ensina algumas lições preciosas que eu quero compartilhar com vocês, sobre como nós podemos evitar sermos enganados na nossa caminhada. Há pelo menos 3 lições aqui, muito claras, que o texto nos ensina e esta história nos ensina, e eu quero compartilhar com você nesta noite. A primeira lição, meus irmãos, como não ser enganados. Em primeiro lugar, não negocie valores. Não negocie valores. Israel está na terra prometida. Israel tem a palavra de Deus. Josué tem a ordem lá no primeiro capítulo. Fica firme na lei. Fica firme nos meus caminhos. Não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça íntegro aquilo que lhe foi entregue. Mas os gibeonitas, esse povo, ele aparece na história e faz uma proposta para Josué e para Israel. A proposta era: façam aliança conosco. Meus irmãos, eles estão com medo de morrer. Eles já sabiam o que Israel estava fazendo com os outros inimigos, com os outros povos, na conquista da terra. Eles agora com medo, eles agora preocupados com o que lhes poderia acontecer. Eles querem fazer aliança com Israel, mas eles sabem que Israel não faz aliança com os estrangeiros. Eles sabem que Israel não faz aliança com os idólatras. Mas eles usam de estratagema para conseguir fazer essa aliança. Da parte deles, ok, podemos entender a sua tentativa. O problema aqui é Josué. O problema aqui é o povo de Deus, que tinha da parte de Deus uma ordem clara, que já havia sido dada lá atrás. Em Êxodo capítulo 34, do versículo 10 até o versículo 17, há uma série de recomendações. Entre elas está escrito: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, Canaã, para que não te sejam por cilada. Deus havia dito: vocês vão entrar na terra que eu prometi, e quando lá estiverem, não façam aliança com aqueles povos. A palavra de Deus era clara, não havia dúvida nenhuma para Josué, Moisés e os líderes a respeito desta ordem de Deus. E por que
Talvez alguns se perguntem, mas por que não poderia fazer aliança com aqueles povos? Ora, meus irmãos, alguns motivos. Primeiro, a aliança seria deixar aqueles povos viver junto com Israel. E em vivendo junto, haveria o quê? Uma mistura, casamentos mistos, idolatria. Tudo isso viria para dentro de Israel. Lá em Deuteronômio 7:3 está escrito: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as suas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos. Por que que Deus está dizendo isto? Deus está, meus irmãos, prevenindo dos perigos, dos riscos que haveriam de vir, e sempre foi assim. A primeira terra foi destruída, Gênesis capítulo 6, porque os filhos de Deus tomaram para si das filhas dos homens. E esse texto não fala, meus irmãos, de anjos caídos, como alguns querem interpretar tal passagem. Esse texto fala de duas linhagens. A linhagem que começa lá atrás em Abel e em Caim, a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos do diabo. Dois povos diferentes que se separam e que neste momento estão se unindo, se misturando, trazendo para a terra pecado, perversidade, abominação, a ponto de Deus dizer: vou destruir com as águas do dilúvio este mundo. Na continuidade da história não foi diferente. Deus sempre deixou isso claro ao povo: cuidado com essa mistura, com essas alianças, não façam isso. No Novo Testamento, meus irmãos, Paulo ele vai trazer para nós uma palavra muito parecida e que vai na mesma linha. 2 Coríntios 6, 14 ao 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Deus sempre condenou as uniões e as misturas e as alianças que não eram alianças santas. Até hoje, meus irmãos, continua sendo assim. Quando um servo de Deus procura para si uma esposa que não é cristã, ou vice-versa, haverá dificuldades, haverá problemas, haverá lutas no casamento. É necessário estarmos atentos a essa questão. Paulo diz: aqueles que estão casados permaneçam casados, porque o marido é santificado pela esposa, a esposa santificada pelo marido. Mas quem ainda tem escolha, cuidado com a sua escolha. Cuidado, isto vai trazer consequências. Não negocie valores, não negocie princípios. Não pense que isso é algo de menor importância. Israel está diante de um povo inimigo, de um povo estrangeiro, pedindo: faça aliança conosco. A palavra de Deus é clara, mas eles estão aqui negociando princípios, negociando valores. Deus já havia avisado que isto traria problemas, não apenas nas relações que haveria de casamento, mas também na idolatria, porque o povo traria também para Israel a idolatria, como fez, como vai acontecer. E nós conhecemos bem a história de Israel, que foi contaminado por toda a idolatria pagã ao seu redor. O próprio Salomão contribui para isso com as suas muitas esposas, cada uma trazendo para dentro do reino a sua idolatria. Você não quer ser enganado, meu irmão? Em primeiro lugar, não negocie valores. Lá em Números 33, 55, está escrito assim: os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos, e como aguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Mais uma orientação de Deus: cuidado com essas alianças, porque se vocês fizerem elas, esses com os quais vocês fizerem aliança vão ser como espinho na vida de vocês. Palavra para nós hoje: você não quer ser enganado?
não negocie valores, não negocie princípios. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não muda. O que Deus falou, Ele não volta atrás. O mundo pode ter e pode mudar a sua verdade o tempo todo. Vemos o tempo da pós-verdade, isso no mundo. Para o povo de Deus, nós bem sabemos que a Bíblia não muda, ela é eterna. A palavra de Deus se cumpre, do começo até o fim. Então, firme-se na palavra e não negocie valores, não negocie princípios. Se você negociar, você corre o grande risco de ser enganado. Israel foi, porque eles fizeram aliança com aquele povo, eles negociaram um princípio, um valor. Se não tivessem feito aquilo, não teriam sido enganados. Fizeram, foram enganados. Mas há uma segunda lição aqui nesse texto, para que nós possamos, meus irmãos, não sermos enganados. Em primeiro lugar, não negocie valores. Em segundo lugar, discirna as ações do inimigo. Discirna as ações do inimigo. Existe um inimigo das nossas almas lutando contra nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe quando o diabo não tem vantagem sobre a nossa vida? Quando nós estamos com os olhos abertos, atentos, vigiando. Quando nós não ignoramos as ações do inimigo. E a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus que nos instrui para essa guerra espiritual, para essa luta espiritual, para essa batalha. Veja o que acontece aqui, como isso se repete nas nossas vidas o tempo todo. Os gibeonitas, o que eles fazem? Eles são um povo que estão ali na terra, mas para fazer aliança com Israel, eles usam de um estratagema, de uma mentira. Então, em primeiro lugar, eles se fingem. Eles se fingem de pessoas que estão vindo de muito longe, muito distante. Eles pegam, meus irmãos, saco velho, coloca sobre o jumento, ali, né, tudo, sandália velha, roupa velha, o pão velho e bolorento, tudo mentira, tudo teatro, tudo para enganar Josué e o povo de Israel. Eles fazem tudo isso, essa cena toda, esse teatro todo, fingimento, para enganar. Fingir é ser uma coisa e parecer outra, é ser uma pessoa e demonstrar ser outra pessoa. Será que nós lidamos com fingimento na nossa vida, meus irmãos? Os gibeonitas foram verdadeiros atores. Quando você lê o texto, você percebe isso. Há um ardil demoníaco aqui. O pai da mentira é o diabo, né? O pai do disfarce é o diabo. Desde o jardim do Éden ele está lá, na forma de serpente, enganando o homem, enganando a mulher, porque o diabo ele é um embusteiro mesmo. E meus irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Cuidado para não ser enganado. Discirna as ações do inimigo. O inimigo, ele mostra que ele é o que ele não é, para enganar. O pecado não é feio, o pecado é bonito. O diabo não é feio, o diabo é bonito. A Bíblia diz que ele pode até aparecer como um anjo de luz. Aquela figura do diabo com chifre verde, vermelho, sei lá, horroroso. Isso é para os livros e para os mitos. O diabo ele aparece muito bonito. Por isso que ele seduz, por isso que ele engana. Mas essa beleza toda é aparente, não é verdadeira. Porque de fato ele é muito feio, muito horrível. Porque ele é um ser que vive longe da presença de Deus eternamente. Condenado ao inferno. Mas ele consegue enganar. Assim como os gibeonitas enganaram com mentira. A gente vem de uma terra distante, mentira, eles estavam ali do lado do povo de Israel. Cuidado com as mentiras que são contadas para você por diferentes motivos e razões. Cuidado,
Não seja ingênuo. O povo de Deus não pode ser ingênuo, meus irmãos. Aceitar tudo que houve logo no primeiro momento, sem discernir, sem avaliar. Cuidado, a mentira está do nosso lado o tempo todo. O mundo jaz no maligno. No capítulo 9, versículo 6, diz que eles estavam com pressa. Faze, pois, agora aliança conosco, porque eles sabem que serão descobertos mais tempo, menos tempo, então eles têm pressa. Agora, faz depressa aliança conosco. A pressão ali para cima de Josué e do povo, cuidado para não ser enganado, discirna as ações do inimigo, o inimigo também age assim hoje. A impaciência é um caminho muito perigoso, muito arriscado. Cuidado com as decisões muito rápidas, cuidado com aquilo que você resolve sem pensar, sem dar tempo ao tempo, sem amadurecer, cuidado para não cair em ciladas. E quantas vezes nós caímos nessas ciladas pela pressa? Isso em todos os sentidos, não só no sentido espiritual. Compre esse meu carro aqui, ó, o carro tá bom, mas eu quero vender hoje, é hoje, o preço é hoje, a promoção amanhã não tem mais, é hoje. Por que tanta pressa? Meus irmãos, a gente precisa desconfiar das coisas. Ah, não, é promoção, o preço é bom, vai. Quantos aqui já foram prejudicados aí em situações assim? Compraram essas oportunidades, que na verdade era livramento para quem vendeu, né? E oportunidade para quem achou que estava fazendo um bom negócio. Cuidado. Da mesma forma, nas questões espirituais, o que é bom, o que vem de Deus, meus irmãos, leva tempo, amadurece. Não é assim tão simples, tão fácil, caminho é estreito. Cuidado com as facilidades, cuidado com as pressas. Eles são espertos, eles tentam com o povo, não conseguem, com os líderes não conseguem, vão para Josué, direto em quem manda, vão falar direto com ele, quem sabe até para insuflar, não é, o ego lá de Josué. Olha, Josué, resolve aí, decide aí, você. Josué pergunta para eles, eles não respondem, eles são evasivos nas suas respostas. Você não quer ser enganado, meu irmão? Você precisa discernir as ações do inimigo. O inimigo vai agindo assim também conosco muitas vezes. E eu digo ainda, o versículo 9, responderam eles: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor. Olha que lindo! É tudo piedoso, é tudo homem de Deus, servo de Deus. Na boca deles está em nome do Senhor. Bom, falou em nome do Senhor, vai nessa. A pessoa chegou para você, ó, em nome do Senhor. Calma, calma. Quem é essa pessoa? Ela pode ter o nome do Senhor na boca dela, mas não na vida e no coração dela. Não se engane com essa linguagem religiosa. O nosso país é um país religioso, está cheio de gente que se diz cristão, evangélico, meus irmãos, e não é evangélico, cristão, coisa nenhuma. Mentem, enganam, pelas mais diferentes razões e intenções, e muitas vezes a gente cai. Não, pode confiar, eu sou crente, pode confiar, eu frequento lá a igreja. Isso não é base para confiança não, meus irmãos, apenas essa linguagem piedosa. Esse povo está dizendo aqui, olha, nós somos servos de Deus, a gente vem em nome do Senhor. Mentira, engano. E assim continua hoje, muitos sendo enganados. Cuidado para não ser enganado, meu irmão. Discirna as ações do inimigo, o inimigo é esperto. Você que não pode ser bobo, menino, deixa de ser menino na fé, abre os teus olhos, presta atenção. Lê a Bíblia, se firma na palavra, saiba peneirar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim.
Não vá só porque, em nome de Deus. Cuidado. Em nome de Deus, muitos têm feito o trabalho do diabo. E por último, meus irmãos, se eu não posso negociar os valores, se eu tenho que discernir as ações do inimigo, eu diria para você, em terceiro e último lugar, que para eu não ser enganado, eu preciso fazer algo que o povo de Israel não fez. E aqui, na minha opinião, está a parte mais séria desse texto, versículo 14 e versículo 15. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué lhes concedeu paz e fez com eles aliança. Preste atenção, não pediram conselho ao Senhor. Consulte ao Senhor. Você não quer ser enganado? Consulte ao Senhor. Talvez Josué pensasse, bom, isso não é tão importante. Essa questão aqui é menor, é de menor importância. Eu não vou incomodar Deus, eu não vou perguntar para Deus. Meus irmãos, não há isso na nossa vida. Todas as questões são importantes. Tudo nós devemos levar ao altar do Senhor. Nós não podemos agir baseado na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Isso vai acabar mal. Consulte a Deus, ore, peça a direção do Senhor, tenha calma, espere, aguarde. Não ore de manhã esperando a resposta à noite. Não, ore e aguarde a resposta do Senhor. Pode demorar, quem sabe um dia, uma semana, um mês, um ano, mas aguarde, espere, consulte ao Senhor. Israel fez tudo depressa. Por que não consultaram ao Senhor? Já tomaram as suas decisões. O resultado é trágico, meus irmãos. Consulte ao Senhor. A gente muitas vezes faz tudo, e tudo errado. Aí depois consulta o Senhor. Deus, eu já fechei o negócio. E aí? O Senhor abençoa? Depois do negócio fechado, né? Depois da decisão firmada. É para consultar o Senhor antes. Consulte ao Senhor. Israel fez aliança com aquele povo. Agora tem um problema, não pode desfazer a aliança. Foi em nome do Senhor que eles fizeram, são um povo de Deus. Vão conviver com os gibeonitas para o restante da história. No capítulo 10, os gibeonitas entram lá em uma guerra. Josué tem que parar o que ele estava fazendo, o trabalho dele, a obra dele, o caminho dele, para ajudar os gibeonitas. Ele entra numa briga que não é dele, porque ele comprou para ele a confusão. Será que isso não acontece com a gente, não? Nas nossas decisões erradas, sem consultar o Senhor, a gente compra confusão para a gente lá na frente. Muitos dos nossos problemas, nós criamos decisão errada lá atrás. E ela vai trazer consequência lá na frente. E não tem como se desfazer disso. Agora eu tenho que assumir o compromisso. O povo começa a murmurar. O povo, depois que fica sabendo que aquele povo mentiu, morava ali perto, quer desfazer a aliança, mas Josué diz, não tem como, já está feita a aliança. Vai ter que defender eles na guerra. Lá na frente, meus irmãos, algo terrível vai acontecer, porque no tempo já do rei Saul, ele manda matar os gibeonitas, isso 400 anos depois na história. Saul manda matar esse povo. Só que esse povo fez uma aliança com Josué. Equivocado ou não, fizeram aliança. E Deus, Ele vai dizer, agora tem que cumprir essa aliança. Tem aliança com esse povo. Não pode matá-lo. Deus castiga o povo de Israel por aquilo que Josué fez, por aquilo que Saul fez, mandando matar os gibeonitas com 3 anos consecutivos de fome. Não é brincadeira não, meus irmãos. A coisa é muito séria. As consequências de decisões erradas vêm. Por isso eu tenho que tomar todo cuidado para não ser enganado. Pastor, onde aplica isso na minha vida? Em tudo. Vida profissional, vida sentimental, vida religiosa. Eu sei que a gente não tem tantas vidas assim, mas você me entende. Todas essas áreas da nossa vida, as decisões que envolvem cada um desses aspectos.
Cuidado para não ser enganado, cuidado. Não negocie valores. Não negocie princípios da palavra de Deus. Eles são inegociáveis. Discirna as ações do inimigo, porque ele estará o tempo todo tentando te desviar do caminho da vontade do Senhor. Cuidado. Olhos abertos. A palavra de Deus é luz para o teu caminho e vai te mostrar onde o inimigo está, se aquela ação é dele ou não. Então, pela palavra você vai ter luz e entendimento. Discirna as ações do inimigo. E em terceiro lugar, consulte sempre ao Senhor. Não faça nada sem pedir a direção de Deus. Isso vai te ajudar muito, com toda certeza, a tomar decisões corretas, sábias, que vão trazer bênção e alegria para você, para a tua família, para a igreja, ao contrário de trazer maldição, tristeza e problemas lá na frente. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra nesta noite. Amém?